Olá a todos, estamos começando hoje mais um capítulo da nossa história. A gente chega agora no Kitush Hanuch, no capítulo 51, primeira Alahá. Esse capítulo fala sobre brachá posterior. No capítulo anterior, capítulo 50, vimos sobre a brachá anterior, antes de comer. Agora sobre a brachá que se faz depois de comer. Fala pra gente o Kitush Hanuch na Alahá Aleph. Alperota ilan chutz mishivat aminim, para frutas que nascem na árvore, obviamente, frutas. Fora shivat aminim, fora 7 espécies especiais de Eretz Israel, como vai aparecer mais pra frente, velkol perota adama verakot, sobre todos os legumes e verduras, vechol davar shing de lominaret, e todo tipo de alimento que não nasce na terra, como carne, frango, ovo e etc. Mevarech lacharem bore nefashot vechulei. A brachá de todos esses é exatamente a mesma, a brachá de bore nefashot rabot vechisronam, al kol ma shebarata lechayot bahem nefesh kol chai. Baruch Haya Olamim. Ve'afilu achal ve'shata niftar bebracha achat. Mesmo que a pessoa tenha comido e bebido, ele comeu frutas, comeu legumes, bebeu água e etc., se faz uma brachá para tudo. Embora na brachá anterior a gente tenha uma brachá específica para cada tipo de alimento, cada tipo de espécie, pelo menos, frutas, legumes e sheakol, na brachá achroná, uma brachá é suficiente para tudo. Então, se a pessoa comeu vários tipos de alimento cuja brachá achroná é borei nefashot, ele faz apenas uma brachá. הלכה ב' ברכה אחרונה וכן ברכת המזון אין מברכים אלא אם כן אכל קשור דהיינו כזית. Diferente da brachá anterior, antes de comer, na qual a gente faz brachá para qualquer quantidade de comida, brachá posterior tem que ter comido uma quantidade mínima. O Passuco diz, ve'achalta ve'savata uverachta. A pessoa tem que comer, ve'achalta ve'savata, ficar satisfeito, uverachta. E aí ele vai fazer birkat hamazon, vai fazer a brachá posterior. Ou seja, a gente encontra no Passuco uma condição para a pessoa poder fazer a brachá posterior, de que ela esteja satisfeita. Agora, satisfeito é uma coisa que depende muito do tipo de pessoa, do quanto ele está acostumado a comer. Nossos sábios definiram um volume de comida que é suficiente para que se possa fazer Birkat Hamazon. Realmente não é uma quantidade que deixa a pessoa satisfeita, mas nossos sábios viram essa quantidade de comida como algo significativo sobre a qual já se pode fazer a brachá posterior. Isso é o shiur de kazait. Kazait é uma palavra em hebraico formada, na verdade, de duas palavras, kemo zait, a quantidade, o volume de uma azeitona. Entre os posquim aparece uma grande questão de qual a definição qual o tamanho da azeitona. Mesmo hoje em dia a gente tem azeitonas de tamanhos diferentes, é possível que com o tempo a azeitona mudou de tamanho. Por isso existe uma grande discussão quanto é exatamente o tamanho de uma azeitona. O mais comum que aparece entre os posquim é a quantidade que é a metade de um ovo. Um ovo comum hoje em dia, um ovo de galinha, metade de um ovo é considerado um kazait. Esse é o volume que a gente tende a... Tem muitos posquim faradim que tendem a dar esse volume em peso, em torno de 27 gramas, mas é só para facilitar no cálculo. Mas o volume a ser comido, se a pessoa comer um volume de meio ovo, que é em torno de 27 gramas, ele já deve fazer Birkat Hamazon. Mas se a pessoa comeu menos do que isso, em notzarich brachá achroná, não precisa fazer brachá achroná. Para facilitar um pouco mais essa medida, é o volume mais ou menos de uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo ela tem em torno de do volume de meio ovo, que daria as nossas 27 gramas. Se a pessoa comeu essa quantidade, ele tem que fazer brachá posterior, senão ele não faz. Vela mashkin, agora com relação a bebidas, como a gente calcula a quantidade que deve ser comida depois de bebidas, יש אומרים דינו חייב בברכה אחרונה אלא אם כן שתה רביעית, ויש אומרים דגן משכין אם שתה כזית חייב בברכה אחרונה. Tem quem diga que bebidas também vai de acordo com essa medida de um kazait, ou seja, o volume de bebida suficiente para meio ovo, e tem quem diga que não. Aqui com relação a bebidas a gente tem uma outra medida chamada revi'it, certo? Ele traz aqui que tem duas opiniões grandes. Na prática, a maioria dos posquim escreve que a gente tem que, para fazer brachá achroná, tem que realmente chegar na quantidade de em torno de um revi'it, que seriam entre 75 e 86 ml. Tem aqui algumas opiniões, algumas ideias de como fazer o cálculo, mas alguém que bebeu 86 ml de qualquer bebida, em torno de meio copo de plástico, mais ou menos, ele deve fazer brachá acharona.
ולכן לצאת מדי ספיקה, יש לזה שלא לשתות אלא פחות מכזית או רבית, ואין חילוק בין יין צרף לשאר משקין. Ele fala, como ele já falou algumas vezes, para a pessoa não entrar na dúvida, se a gente tem uma discussão se com um kazait já tem que fazer a brachá achroná para a bebida, ou se precisa de um revit, o ideal é não beber isso no meio disso, ou se bebe muito pouco, ou se bebe bastante. Então, se a pessoa for beber água, beber algum líquido, pegar pelo menos meio copo de água, para ter certeza que ele já deve fazer brachá achroná, em torno de 86 ml. E termina essa alahá, o Kitzush Hanan falando que não tem diferença do tipo de bebida, mesmo bebidas alcoólicas, bebidas muito fortes, como vodka, por exemplo, que a pessoa não toma uma grande quantidade, mesmo assim, mesmo que uma quantidade menor já tem valor, que é uma bebida mais cara e mais com um valor maior, mesmo assim a quantidade aqui é importante, o volume é importante, então mesmo bebidas alcoólicas ou bebidas muito caras, se a pessoa não tomou a quantidade de um levite, de 86 ml, ele não vai fazer ברכה אחרונה. מה זו הלכה? הלכה ג' דבר שהוא כברייתו, דהיינו נגוז אחד או שאר פרי, אפילו קטנית אחת, יש אומרים אף על פי שאין בו כזית, מכל מקום, כיוון שהוא פרי שלם, מברכים אחריו ברכה אחרונה. A gente disse que para a pessoa fazer brachá achroná, ele precisa ter comido uma quantidade mínima, a quantidade de um kazait, em torno de 27 gramas, uma caixinha de fósforo. Agora, existe algo especial, que é quando você tem um alimento, uma fruta que ele é inteiro, então uma noz inteira, ou uma uva inteira, ou ele traz aqui mesmo um grão de grissim, por exemplo, um grão de grissim inteiro, tudo isso devido à importância de ser uma briá por si só, ser uma criação por si só, digamos assim, é algo que ele está completo, é algo que está pleno, existe dúvida, existem entre os poskim uma opinião de que deve-se fazer brachá achroná. Na Gemara já entra nessa discussão, nessa questão, se deve fazer brachá achroná ou não. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma uva inteira, fechada, completa, mesmo que ela tenha menos do que um kazait, ela não tem a quantidade que obriga geralmente a fazer brachá achroná, mas por ser completa, existe a dúvida de que talvez tem que fazer para ela brachá achroná. Tem quem discuta com isso, tem quem diga que a conclusão é que não. Se a pessoa não comeu a quantidade mínima, mesmo que tenha uma importância especial na fruta completa por si só, não se faz ברכה אחרונה. ולכן, כדי לצאת מדי ספק, אין לאכול פחות מכזית. Já que existe dúvida, como ele falou na aula anterior, já que existe dúvida se faz brachá achroná para uma uva, por exemplo, uma fruta completa com menos que um kazait, o ideal é não comer isso, não fazer não entrar nessa situação, não comer uma fruta inteira que tem menos que um kazait. ואם נתחלק הדבר קודם האכילה, porém se a pessoa cortou a fruta antes de comer e que ela não está plena, mesmo que você está comendo uma uva inteira, só que você cortou a uva no meio antes de comer, bater no meio no hashivotei, ele perde a importância, o lekule amem varchim ela brachá achroná pachot mikazait, e todo mundo concorda que não se faz brachá achroná com uma quantidade menor que um kazait. Ou seja, se a pessoa realmente quer experimentar uma uva, ele quer comer só uma uva, e ele, para não entrar nesse safek, não entrar nessa dúvida se ele tem que fazer brachá achroná ou não, corta a uva no meio, divide ela em duas partes e pode comer ela inteira, mas já que ela está cortada no meio, ela perde a importância, e por isso a brachá achroná dela vai ser só se chegar realmente na medida de um kazait.